guys, what's up? Aqui é a Nayara Brandão e hoje a gente vem falar para você sobre como fazer uma entrevista de sucesso para o seu intercâmbio de au pair. Eu sei que às vezes é muito difícil fazer qualquer entrevista, a gente fica muito nervoso. Eu já fiz muitas entrevistas, eu já entrevistei muita gente e em inglês parece que fica aquela ansiedade ainda maior, né? Eu quero dizer que não é o momento para você ficar tão ansiosa assim. Eu quero que você relaxe ao momento de você fazer a sua entrevista, porque é aquele momento que você tem que conseguir falar, que você tem que conseguir se expressar. Então, não precisa ficar nervoso, ok? Essa ainda não é a primeira dica, mas então eu vou começar com a primeira dica de hoje. A primeira dica de hoje é sobre os equipamentos. Prepare sempre os seus equipamentos anteriormente. Não vai preparar em cima da hora. Vê se o Skype está funcionando ou outro programa que você for usar está funcionando direitinho. Vê se o fone de ouvido está funcionando, porque é muito importante que você escute muito bem, principalmente que a entrevista é em inglês. Vê se você tiver microfone, também é importante para a família conseguir te entender e te compreender melhor. Mas se não tiver, ok. Então, prepare tudo antes, testa tudo antes para ver se está tudo funcionando direitinho. Dica número 2. A dica do número 2 é: estuda inglês. Você, para fazer uma entrevista de inglês, já tem toda a ansiedade, todo aquele nervosismo. Então, se você tiver confiante o suficiente no seu inglês, você é um nervosismo a menos para você, entendeu? Então, estuda inglês, estuda bastante, que aí você vai se dar bem. Essa é uma dica a mais que eu vou dar agora. Na dica número 2 é: as pessoas sabem que você é de outro país, que o inglês é a sua segunda língua, que você está indo para o país deles para aprender inglês. Para aprender inglês, não. Para improve your English, né? Melhorar o seu inglês. Então, como eles sabem que existem algumas falhas, que seu inglês não vai ser perfeito. Então, pessoal, relaxa. Não tenta fazer o seu inglês ficar perfeito, ok? Não tenta achar que você vai falar um inglês melhor do mundo, um inglês igual um nativo americano. Não é isso que eles estão esperando. Então, não espere isso de você mesmo. Não faça toda essa exigência por você. Então, relaxa, beleza? Dica número 3. A dica número 3 é a seguinte: pega todas as perguntas que são frequentes, que as famílias costumam perguntar, que você escutou de outro au pair, de alguém que já foi, de alguém que já fez a entrevista, ou até de entrevistas anteriores que você fez, e estuda essas perguntas. Responda essas perguntas, estude as suas respostas. Você estudando as suas perguntas, estudando as suas respostas, vai sair mais natural na hora de você escutar a pergunta e não ter dúvida do que a família perguntou. E além do mais, vai sair mais natural a sua forma de falar, o jeito de você falar e ainda mais rápido. Por quê? Porque você estudou. Mas estude bastante, ok? Dica aqui número 4. A dica número 4, pessoal, é que você estude a família. Vê o perfil da família, vê o que a família gosta, vê o que a família não gosta. Se o que a família não gosta é alguma coisa que você faz, você já não fala que faz, entendeu? Vê o que as crianças gostam, porque se as crianças estiverem na entrevista, você pode comentar alguma coisa. Por exemplo, teve uma família que me entrevistou. E no perfil da família estava que eles adoravam futebol e que a criança era louca com futebol. A criança, quando foi para a entrevista comigo, conversar comigo, a primeira coisa que eu perguntei foi: qual o seu jogador de futebol favorito? Ah, ele respondeu o Neymar. Eu falei: nossa, eu também gosto muito do Neymar. Já é uma coisa que eu pesquisei antes sobre a família e que você também tem que pesquisar para você conseguir fazer alguma pergunta e para você entender o que eles estão perguntando, para você conseguir interagir com a família e ter aquele feeling legal, ok? Então é muito importante que você pesquise sobre a família, faça o seu dever de casa. A dica número 5 agora. A dica número 5 tem muito a ver com a dica número 4, é a continuação da dica número 4, na verdade. Numa entrevista de emprego, não só o empregador que pergunta, mas você também pode perguntar e você tem o direito de perguntar. Então, como eu falei anteriormente, você pesquisa
tudo sobre a família e aquilo que você tiver dúvida, você anota. Anota as perguntas que você quer fazer para a família. Você tem esse direito de perguntar, tá bom? Então, tire todas as suas dúvidas. Por exemplo, uma pergunta que eu sempre fazia: e como que é o dia a dia da au pair? O que a au pair faz no dia a dia? Então ela me contava, o dia a dia da minha au pair é o seguinte: as crianças acordam, você tem que acordar a criança, levanta a criança, dá café da manhã para a criança, leva elas na escola, depois você busca ela na escola, ajuda com o dever de casa, leva a criança no futebol, volta com a criança, leva ela na natação, volta com a criança, dá a janta e aí a gente chega. Eles me explicavam tudo isso, então eu sabia como que era a rotina que eu ia fazer. Ou então falava, a gente não tem uma rotina muito fixa, tal dia tem natação, tal dia tem futebol, tal dia você busca ele na escola, mas tal dia sou eu que busco. Então, é para você conhecer mais da família. Então, faça essas perguntas, ok? Mas também não me faça perguntas inconvenientes, tá bom? Dica número 6. A dica número 6 é principalmente para nós brasileiras, né? Nós brasileiros, nós falamos muito, nós falamos demais. E às vezes numa entrevista de emprego a gente fala muito mais do que o necessário e dá uma resposta muito longa, muito comprida para alguma coisa. Você já viu aquela coisa que tem numa foto no Facebook que é assim: do you speak English? Aí coloca lá, sei lá, japonês, yes, chinês, no, alemão, yes, brasileiro, yeah, I speak a little bit, but I can't understand enough. Você já começa a falar demais, entendeu? Então, perguntas breves, você responde brevemente. Você pode responder só sim ou não. A gente tem mania de prolongar muito a conversa, né? Mas também, se for uma pergunta que tiver que explicar alguma coisa, você tem que se explicar. Mas não se prolongue muito. Às vezes não tem essa necessidade. Às vezes a gente acha que precisa, porque a gente tem essa cultura de falar demais, mas às vezes não tem a necessidade. Dica número 7. A dica número 7 é: treine uma entrevista. Faça uma simulação. Por exemplo, eu com as minhas alunas, a gente tem um momento, 1 hora de simulação de entrevista, onde eu vou perguntando para elas perguntas que as host families fariam e elas vão me respondendo. Se você não tem essa oportunidade, tenta com um amigo. Existem sites hoje em dia que você contrata o professor por 1 hora, contrata um professor particular por 1 hora, entendeu? Então, tente fazer essa simulação. Dica número 8. Faça entrevista com todas as famílias. Às vezes você até viu aquela família que não te interessou tanto, mas talvez na entrevista, você conversando com eles, eles possam te surpreender. E o mais importante, você vai treinar o seu inglês e como fazer uma entrevista com aquela família que você não achou tão interessante assim. Então, aproveite todas as oportunidades de fazer uma entrevista e treinar o seu inglês. Dica número 9. A dica número 9 é: por mais que você esteja fazendo uma entrevista por Skype, arruma sua postura, fique ereta. Às vezes você tem aquela cadeira que fica balançando para um lado e para o outro, tenta parar ela um pouquinho, porque quando você fica nervosa, aí você fica girando para um lado, girando para o outro, fica assim, parecendo uma cadeira de balanço. Isso até desconcentra as outras pessoas que estão te assistindo. Então prepara certinho, que nem eu falei, o computador no início, postura e cuidado com a roupa também que você vai usar, com a maquiagem que você vai usar, se o cabelo também não tá bagunçado, ceboso, né, galera? Então, cuidado com a sua aparência. Dica número 10. A dica número 10 é: agradeça sempre essa oportunidade, agradeça a família pelo Skype que vocês tiveram, pela conversa que vocês tiveram e se disponibilize para sempre tirar as outras dúvidas que as famílias tiverem sobre você. É isso aí, pessoal. Essas são as 10 dicas para você fazer uma entrevista de sucesso e conseguir o seu match, aquela combinação com a família, aquele feeling com a família e fazer o seu intercâmbio, conhecer vários países, fazer amigos, improve your English. É isso aí, galera.
Vamos praticar e fazer a sua entrevista uma entrevista de sucesso. See you guys!